Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica Policastri. Esse é o primeiro dia do nosso workshop EBAC, workshop intensivo de 3 dias, decore ambiente com seu próprio estilo em 3 dias. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou pedir para vocês darem um ok aqui no chat, se tiver tudo certo, e aproveitar para contar para a gente de que cidade, de que estado vocês estão assistindo a gente. Tudo certo? Todo mundo dando ok? Belo Horizonte, Belém do Pará, São Paulo, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador, Ouro Preto, Caraúbas, Rio Grande do Norte, Santa Helena de Goiás, Souza, Paraíba, São José, Goiânia, Belo Horizonte. Sucesso, gente! Gente do Brasil inteiro aqui. Aproveitando para lembrar que o chat é o nosso canal direto de comunicação. Então, vocês podem mandar comentários a todo momento. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta para o professor, é só clicar no ponto de interrogação que tem aí embaixo de vocês. E assim a gente vai conseguir organizar as perguntas e compartilhar com o professor no momento certo. Vou aproveitar aqui para falar um pouquinho com vocês da nossa escola. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia aqui de São Paulo. Ela oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da escola. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O nosso grande diferencial é que a gente não está vendendo somente curso. A gente acompanha vocês pela busca dos sonhos, com um time de professores de alta qualidade, cursos com conteúdo aprofundado, totalmente focado na prática e acompanhamento dos nossos tutores ao longo do curso. No nosso curso online, que é o que eu vou falar hoje aqui para vocês, de decoração de interiores, é a escolha certa para ampliar seus conceitos sobre decoração autoral e ficar por dentro das principais tendências contemporâneas da arte, da curadoria e do design imobiliário. No Brasil e no mundo, o curso é voltado para pessoas interessadas em decoração e que desejem aprimorar suas habilidades. Também é ideal para profissionais de arquitetura, claro, e do design de interiores que queiram sofisticar sua atuação profissional. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, um teaser do nosso curso, para vocês terem uma ideia e quererem participar dele. O espaço acaba falando, colocando a sua expressão no mundo. Composição, expressão e identidade. O curso é voltado, na verdade, para qualquer profissional da área criativa. Também pode ser uma pessoa leiga que não é da área. A gente vai experimentar técnicas para você conhecer o cliente, para você acessar o cliente, que informações você precisa para você começar um projeto. Eu entendo a casa como algo orgânico. O mundo mudou, a consciência do cliente mudou e a gente tem que acompanhar isso também. Agora que vocês viram um pouquinho do teaser, para despertar a curiosidade de vocês, eu vou dizer aqui que nesse workshop, no dia de hoje, a gente está oferecendo 60% de desconto nesse curso e mais 2 presentes especiais que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou liberar um botão para vocês clicarem e garantirem esse desconto. Enquanto isso, vamos lá, começando o nosso workshop. Hoje é o primeiro dia e a gente vai falar sobre o toque pessoal na decoração de ambientes. O que vocês vão ver hoje? Estilos variados de decoração, dicas para ter um estilo marcante na decoração de ambientes, como transmitir sensações através do design de interiores, buscar referências e utilizar paleta de cores, materiais, texturas, linhas verticais e horizontais, ritmos, pesos visuais, equilíbrio, desequilíbrio e simetria. E, por fim, atenção, gente, isso é importante, hoje ainda vocês vão receber orientações para realizar um primeiro desafio prático. Nesse workshop de 3 dias vão ter 2 desafios práticos, já vou falar para vocês. Então, atenção, envio somente pelo formulário, eu vou colocar o link no chat para vocês enviarem, daqui a pouco eu coloco, e o prazo final do envio é às 16 horas de amanhã, para dar tempo do professor corrigir. Quem enviar depois não vai dar tempo do professor corrigir, então se atentem a esse prazo. Eu já coloco o link do formulário no chat. E aí, na aula de amanhã, segunda aula, a gente vai ter em prática dicas para construir o seu projeto. Vocês vão acompanhar os resultados desse primeiro exercício prático, vão ver como construir projetos de interiores com o seu estilo,
dicas de composição, estilos e materiais e orientações para realizar um segundo desafio prático. Atenção, são 2. Nesse segundo, depois da aula de amanhã, vocês vão enviar seus exercícios finalizados pelo formulário, que eu também vou compartilhar amanhã no chat. E para que o professor tenha tempo hábil, a gente vai receber esses exercícios até quinta-feira, às 4 horas. Com os dados desse mesmo formulário online que a gente vai emitir os certificados de participação, então não esqueçam de preencher com seu nome completo e e-mail válido, para que vocês possam receber o certificado dentro de alguns dias após o fim do workshop. A gente tem o prazo de 15 dias para envio. E mais uma surpresa, se vocês querem concorrer a uma bolsa integral para esse curso de decoração de interiores, vocês vão caprichar nas 2 últimas perguntas desse segundo formulário. A gente vai analisar as respostas e vamos anunciar o ganhador ou ganhadora nas nossas redes sociais nos dias após o workshop. Então, atenção! Primeiro exercício é só o exercício, que eu vou colocar o link hoje. Amanhã eu coloco um segundo link que vocês têm que preencher para receber certificado e para concorrer à bolsa de decoração. E aí, no terceiro e último dia do nosso workshop, finalmente, o resultado ele vai analisar, o professor, e sugerir melhorias para que vocês tenham material para desenvolver o primeiro projeto de vocês. Então, sem mais delongas, vou chamar agora aqui com a gente o César Figueiredo, que é arquiteto, design, fundador da Desembola Decoração e da Ventina Design para Crianças. O César tem mais de 10 anos de atuação. Suas criações circulam em mostras e lojas pelo país, como Paralela, Demais Design, DW São Paulo, Casa Cor, Morar Mais por Menos, Instituto Tomiotaki, Museu Brasileiro de Escultura e Inhotim. Os seus projetos já foram publicados na Casa Vogue, Casa Cláudia, Casa Jardim, Revista Giz, Revista Pop C, Veja São Paulo, Estadão, várias revistas por aí. César é sensacional. A interação cliente e design é a base do trabalho do César, o que permite criar misturas improváveis, onde o estilo do cliente é a porta para a experimentação. O que ele diz é que ele sempre acreditou que um projeto só se torna único no exato momento em que reflete a personalidade, passado, presente e necessidades futuras do cliente. César, muito bem-vindo, boa noite. Só vou lembrar eles que podem enviar perguntas para você durante todo o evento pelo chat e eu vou organizando e mais para frente a gente vai ter um momento para tirar dúvidas. Agora o palco é todo seu, seja bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. Boa noite todo mundo, tá bem cheio, né? Eu vi aqui bastante gente aqui no chat, gente do Brasil inteiro, isso é muito legal, porque eu acho que isso vai acrescentar muito no que a gente vai discutir aqui, que é essa ideia da gente... Ah, tá com a minha, peraí que eu vou abrir a tua. Eu vou abrir a sua e vou me despedir de você por um tempinho, mas eu tô por aqui, tá? Beleza, tranquilo. Que é essa questão que a gente vai discutir hoje, que é esse toque pessoal na decoração de ambientes. Eu sou César, né? Já fui apresentado aí para vocês. Eu tenho formação em arquitetura também, em design. Eu tenho mestrado em arquitetura e trabalho já há mais de 10 anos nessa área, desenvolvendo projeto, desenvolvendo produto. Tenho a Desembola, onde eu faço projetos de decoração, e a Ventina, onde eu trabalho com design. As coisas que eu crio, os ambientes, projetos, produtos, eles já rodaram bastante mostra, desde mostras como a Design Weekend, Casa Cor, até mostras mais específicas, né, como as lojas do Inhotim, alguns museus, e as peças também já foram expostas na Oca do Ibirapuera, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Rio, na Japan House, Novos Talentos, enfim... já tem um lastro, uma carreira que eu fui trabalhando com essas questões de projeto, de decoração, de design de interiores, e eu vou tentar traduzir um pouco disso nesse workshop que a gente vai fazer. Então, vão ser 3 dias que a gente vai trabalhar a ideia de como é que a gente constrói um estilo, a gente coloca o nosso toque pessoal e a gente consegue desenvolver um projeto de decoração a partir de entender esse estilo e de entender o espaço que a gente vai projetar. Então, vai ter muita informação, né? Então, vocês fiquem atentos aí, podem fazer as perguntas e essas informações, com essas informações, a gente vai construir o nosso trabalho.
hoje, durante a apresentação, eu vou dando dicas do exercício que a gente vai desenvolver. Então, fiquem bem atentos, né? Porque à medida que eu for apresentando, várias das coisas que a gente vai falar aqui, elas vão ser a base para vocês conseguirem desenvolver esse exercício. Então, como é que a gente começa um projeto de interiores, né? Um projeto de decoração de interiores, de design de interiores? A gente começa esse projeto a partir de 2 parâmetros, que é uma abordagem racional e a nossa criatividade, né? O que é abordagem racional? São as questões técnicas, as questões que a gente tem que resolver no projeto, né? A gente vai fazer uma sala de TV, a gente tem que pensar no sofá, a gente tem que pensar na melhor disposição para a televisão, a gente tem que pensar na iluminação, a gente tem que pensar como é que esse som vai funcionar no ambiente, a gente vai ter que pensar nas cores, nas texturas, e a gente vai ter a nossa criatividade, que vai ser o que vai transformar essas nossas escolhas numa escolha única e compor aquele projeto de um jeito completamente único, né? Então, o processo de projeto, ele envolve a gente entender o que é o pedido do cliente, o que é o desejo, que vai um pouco além do pedido, e o que é possível da gente fazer. Então, esse processo que envolve a gente lidar com questões racionais e com a nossa criatividade para desenvolver o projeto, ele também é um processo da gente entender o que é o pedido e o que é o desejo. O que é o pedido? O pedido é aquilo que a gente consegue verbalizar, né? É aquilo que a gente consegue colocar no papel, é aquilo que a gente consegue falar com clareza. Eu quero uma sala mais confortável, eu quero uma sala que caiba uma mesa para 8 pessoas, eu quero um quarto em que eu me sinta como se eu quero um quarto mais clean, mais branco possível, eu quero sentir como se eu estivesse no céu, quando eu estivesse numas nuvens, quando eu estivesse indo dormir. Isso é o pedido. Mas tem uma coisa mais subjetiva, que é o desejo, que é aquilo que está implícito, que é aquilo que às vezes a gente não consegue dizer e que a gente só consegue entender quando a gente vê a coisa materializada, né? Eu aposto que muitas vezes vocês já entraram em algum ambiente, algum lugar, alguma casa, algum museu, alguma loja, que vocês não conseguiam explicar exatamente o que aquilo ali atraía em vocês, mas vocês sentiram aquilo ali como um ambiente muito legal, muito divertido, né? Uma coisa que tivesse muito a ver com você, você achou muito bonito, você achou muito interativo, você achou que era uma coisa que você gostaria de ter na sua casa, e às vezes a gente não consegue colocar isso em palavras. Isso é o campo do desejo, é quando você consegue ir um pouco além daquilo que a gente consegue colocar em palavras. E isso tem muito a ver com essa ideia da criatividade, né? Por que tem a ver com a ideia da criatividade? Porque é um campo subjetivo. É um campo que nós como profissionais de design, né, acredito que a maioria de vocês aí está interessado em entrar para o campo do design de interiores, da decoração de interiores, essa questão, são essas questões que vão fazer com que a gente consiga, essa criatividade que faz com que a gente faça o nosso trabalho além daquilo que o cliente espera, além daquilo que a gente consegue visualizar e materializar. E a gente tem uma outra questão, que é o que é possível. O que é possível fazer? Eu tenho vários desejos e vários pedidos que eu gostaria de ter aqui na minha casa, né, no ambiente que eu estou projetando. Meu cliente também vai ter, né? Vocês provavelmente têm isso também. Mas a gente tem uma questão do que é possível. E o que é o possível? O possível, ele vai envolver a questão financeira, ele vai envolver o fornecedor, ele vai envolver onde que a gente encontra, isso vai envolver onde que a gente encontra esse material, onde que a gente encontra esse estofado, onde a gente encontra esse tecido, quanto custa, qual que é o preço, cabe no orçamento, não cabe no orçamento. Então a gente vai fazendo uma grande mistura disso tudo e transformando isso num projeto, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui está em busca, né, que é o que a gente está trazendo nessa discussão, nesse workshop, da identidade.
que é o que vai fazer com que esse projeto seja único, né? A gente vai juntar o pedido, a gente vai entender os desejos subjetivos de cada um no ambiente, a gente vai entender as possibilidades e a gente vai tornar isso uma escolha única. Por que que a gente vai transformar isso numa... Por que que a gente vai transformar isso numa escolha única? Porque, na prática, aquele ambiente que a gente projetar, só vai existir ele daquele jeito, né? Eu acho que isso que é o mais barato da profissão do designer de interiores. Uma vez que você começa a projetar, que você começa a desenvolver os projetos, você começa a fazer coisas que elas se tornam únicas, que elas vão existir só naquele local, só para aquele cliente, dentro daquelas condições, dentro daqueles desejos, dos pedidos e do que é possível. E isso a gente chama de identidade, né? Isso é o processo da gente dar nossa identidade ao projeto, que é a hora que a gente transforma tudo isso numa coisa que só poderia ter saído da nossa cabeça. E essa eu acho que é o grande barato da profissão. A gente conseguir fazer essa leitura de identidade e entender o desejo do cliente, transformar aquilo num projeto interessante e a partir das nossas referências, né? A partir da nossa visão, a partir do que a gente conhece, do nosso entendimento, do nosso gosto, né? Do nosso bom gosto, a gente conseguir fazer isso. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Maurício Arruda, lá no Decora, né? Já viu o programa que ele apresentava lá era no GNT, né, em que ele reformava as casas, as pessoas, dentro de um orçamento mais limitado, espaços limitados, e ele tinha que entender os pedidos, os desejos, né, e as possibilidades daquele espaço. E eu acho isso muito legal, porque é uma forma da gente entender como é que opera esse nosso trabalho, como é que a gente consegue transformar esses projetos, como é que a gente consegue transformar esses espaços a partir desses entendimentos. Porque o processo do design de interiores, ele envolve a gente diagnosticar e formular uma solução de maneira única, né? O nosso objetivo como designer de interiores é a gente criar um ambiente, uma solução para um ambiente de uma maneira única a partir da nossa visão de mundo. E o que é isso? É a gente unir a unicidade ao estilo e à identidade. Isso é uma assinatura muito importante que a gente precisa de ter. Entender como é que a gente cria a nossa identidade como designers, né? E como é que a gente transfere isso para os ambientes. Eu, por exemplo, como designer, tenho na minha identidade, no meu estilo, na minha maneira única de desenvolver meus projetos, o uso da cor. Então, todo mundo que chega para mim hoje querendo fazer um projeto comigo, ele já espera que em algum momento vai aparecer um uso inusitado da cor. Mesmo que a gente tenha uma predominância de brancos, uma predominância às vezes até de pretos ou de alguma cor, ela fica na expectativa de que eu vou propor uma cor e um uso inusitado para a cor. Então, elas já sabem o que esperar do meu trabalho, e com isso, eu consigo entender os desejos, os pedidos, as possibilidades, e transformar a solução em uma coisa única, que vai além do que ela espera, né? Que vai ter a identidade, que vai ter o estilo, que vai ter essa nossa assinatura como designers e como decoradores que vão compor esse espaço. E aí, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender como que os estilos eles são constituídos dentro da decoração, né? A decoração é um campo muito amplo, ela existe desde que o ser humano deixou de ser nômade, né? Passou a ser um ser sedentário, que estabelece um lugar onde vai morar, que constrói uma casa. A decoração passou a fazer parte do nosso dia a dia, né? Se a gente for olhar no Egito Antigo, se a gente for olhar na Roma Antiga, se a gente for olhar na Grécia, se a gente for olhar os fenícios, né? Qualquer civilização antiga, maias, astecas, nossas civilizações, nossos povos indígenas aqui, a gente vai ver que sempre tem um exercício de decorar o espaço, de criar pinturas, de colocar
colocar flores, de você criar objetos decorativos, vasos, pratos, copos, talheres, mesas, mobiliário. Então, ao longo da história da humanidade, a gente sempre usou da decoração para a gente expressar a identidade da nossa sociedade, a nossa identidade e a identidade do nosso tempo. E com isso, a gente tem uma série de estilos que a gente chama de estilos históricos da decoração, que são estilos que têm a ver com o passado, outros têm a ver com o presente, outros já são olhares para o futuro, mas que eles são essas várias vertentes artísticas que foram pontuando a história da humanidade e que a gente vai entendendo, estudando e lançando mão disso nos projetos. Então a gente tem estilos de decoração Art Deco, Art Nouveau, a gente tem o barroco, boudoir, country, americano, africano, boho, clássico, colonial, contemporâneo, cottage, eclético. Quer dizer, são uma série de estilos que a gente pode pesquisar e a gente descobrir coisas, descobrir formas de organizar, cores, materiais, a gente descobrir formas diferentes de mobiliário, de texturas, formas, a gente descobrir tecidos, formas de organizar, e a gente aprender com esses estilos para construir o nosso estilo. Porque o grande barato da gente estudar os estilos de decoração para entender, por exemplo, o que seria um estilo retrô, ou entender o que seria um estilo oriental, ou entender, por exemplo, o que seria o estilo barroco, é a gente entender o que o barroco significava e conseguir traduzir isso de uma forma mais moderna, de uma forma mais contemporânea nos projetos que a gente está fazendo, a partir do nosso olhar sobre o barroco. Então, no lugar da gente reproduzir, a gente entende e dá a nossa ideia a partir daquilo. Então, é uma tela legal. Quem quiser ir anotar alguns estilos que se interessam aqui, eu acho legal vocês anotarem, porque isso pode ajudar vocês no exercício que a gente vai fazer, tá? Se vocês quiserem dar uma anotada aí nos estilos que vocês mais se interessaram, ou que vocês não conhecem e querem dar uma pesquisada e tudo mais, eu acho legal, porque a gente vai precisar um pouco de entender esses estilos para o que a gente vai fazer e para a gente descobrir um pouco qual que é o nosso estilo, né? Eu não vou ficar aqui passando para vocês estilo a estilo, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente usa esses estilos na decoração de maneira contemporânea, né? Porque o legal, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do barroco. O que era o barroco, né? Alguém aqui é de uma cidade histórica, de Ouro Preto, alguém aqui de Paraty, Tiradentes, deixa eu ver onde mais a gente vai ter barroco aqui no Brasil. A gente tem um barroco muito forte na Bahia, a gente tem um barroco forte no sul da Bahia, algumas edificações. Minas é mais forte esse barroco, né? E qual que é a grande característica do barroco? É a dramaticidade, é o uso do ouro, né? É o uso são aqueles ambientes, são as igrejas com muito uso de ouro, as pinturas muito fortes, né? A dramaticidade, a luz que entra filtrada, os dourados, os prateados, né? O bronze, são essas peças que tem uma coisa meio de luxo e de drama. E se a gente fosse fazer um ambiente barroco hoje, com um toque barroco, o que poderia ser um ambiente com toque barroco? Né? A gente tem que começar a pensar, porque, até me adiantei aqui, mas a gente fazer esse ambiente hoje com toque barroco é a gente entender que para a gente construir uma identidade barroca ou de qualquer estilo, vai envolver a gente olhar os estilos históricos e uma mistura com o nosso repertório pessoal. Então, se a gente for fazer um projeto hoje de estilo barroco, ou se a gente for entender, por exemplo, o que é um estilo mediterrâneo, eclético ou cottage, o legal é a gente estudar esse estilo e colocar o nosso repertório pessoal. Então, voltando ao barroco, se a gente for misturar esse barroco hoje, como é que poderia ser um ambiente com uma mistura barroca hoje? Eu acredito que um ambiente que tem uma pegada barroca hoje teria muito a ver com isso. Não necessariamente vai ter uma cara de igreja lá de Ouro Preto, mas
a gente consegue ver os elementos aí muito fortes. A gente vê os dourados, a gente vê essa cortina no fundo que dá essa dramaticidade, a gente vê esses elementos antigos, esse relógio mais antigo, a gente vê a escolha do mobiliário, que são essas cadeiras, né, que são de acrílico transparente, essas Luís XV, mas que elas têm essa pegada histórica. A gente vê esses pendentes que eles têm uma pegada do bronze, do dourado, eles têm essas peças mais rebuscadas, eles têm esse desenho que chama muita atenção por onde chega. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que é uma releitura do barroco, só que é super atual. É olhar para o passado, entender o estilo e dar esse estilo uma pegada atual, que tem a ver com a gente hoje, que tem a ver com o mundo que a gente tem hoje, com os materiais. Então, por exemplo, a gente pode pegar um estilo inglês, que é um estilo muito característico pelo uso do couro, né, por esse sofá e essa poltrona que é um Chesterfield, um Capitonê, né, o tipo de pintura, e a gente pode dar um ar super contemporâneo, né, a gente pegar esses elementos, misturar e fazer com que ele seja super atual. Então, a coisa de construir uma identidade e entender os estilos tem a ver com isso, a gente olhar para os estilos, para esses estilos históricos, entender como é que esses estilos históricos funcionam, entender o que são as grandes ideias que estão ali por trás, os materiais, o tipo de mobiliário, o tipo de cor, o tipo de efeito, de impacto que causa, e a gente fazer uma leitura muito mais contemporânea. Né? Então, a gente olha essa imagem, a gente percebe que ela tem uma coisa inglesa, que ela tem detalhes que tem a ver com o estilo inglês. A gente consegue até imaginar uma casa, né, no interior da Inglaterra, talvez, aí, com esse estilo. Mas a gente consegue entender que isso é contemporâneo. Que isso foi um designer que fez, um decorador que fez hoje. Que ele misturou esses elementos e fez um ambiente que é super atual. Que poderia estar em qualquer casa, que poderia estar em qualquer lugar que a pessoa gostasse do estilo, com uma pegada muito mais moderna, né? Uma pegada muito mais atual. Então, por exemplo, isso daqui é uma base neutra com móveis que a gente considera modernos. Então, é um projeto super atual, super contemporâneo. A gente vê aí as vigas de concreto aparente, os pilares, né? A gente vê os elementos aí todos aparentes, essa parede branca com os quadros, essa luminosidade grande entrando ali por essas janelas. E quando a gente vai ver os móveis, eles são móveis dos anos 50, dos anos 60, dos anos 40. Então, a gente tem essa cadeira que é uma wishbone, que é uma cadeira clássica do design modernista ali, dos anos 30, 40. Essa poltrona, que é uma poltrona do Zanini, que é um clássico ali dos anos 50. Esse banquetinho ali do lado da poltrona, dessa poltrona, que é o Banco Mocho, do Sérgio Rodrigues, que também é dos anos 60, que é né, o design nacional. Então, a gente vê a mistura, né, de você trazer elementos antigos, de clássicos do design moderno, elementos, né, móveis que foram criados nos anos 50, nos anos 30, 40, 60, 70, mas de uma forma super moderna. Porque você tem uma base neutra e você mistura eles com coisas contemporâneas, como, por exemplo, essa luminária, que é uma luminária de estilo mais industrial, né? Ela tem uma pegada muito mais a ver com fábrica, o concreto aparente, né? Então, a gente entender, a gente compor a identidade do projeto, é a gente misturar, ter um conhecimento do estilo e misturar esse conhecimento de estilo com a nossa identidade, com a nossa forma de fazer, é o nosso repertório pessoal. Então, é muito importante quando a gente está se interessando por decoração, por design de interiores, e a gente vai começar a criar alguma coisa igual a gente vai fazer aqui, uma das coisas mais importantes é a gente construir o nosso repertório, é a gente começar a coletar imagens, a gente começar a investigar o que são essas coisas, por que eu gosto disso. Então, hoje, o exercício que nós vamos fazer aqui é muito nesse sentido de coleta, para a gente criar um repertório nosso do que é o estilo e do que é e de como que a gente traduz esse estilo nos nossos projetos, para a gente ter um estilo próprio.
né? Que tem a ver com a gente, que tem a ver com o trabalho que a gente quer desenvolver. Aqui, por exemplo, a gente tem um projeto que ele utiliza elementos rústicos de uma forma super contemporânea, né? Olha essa madeira, é uma madeira bruta, né? É uma tora de madeira super rústica, né? Super natural, ela tá aí exposta, super natural, e olha como é que ela fica super contemporânea, fazendo esse aparador para com essa lareira encaixada nela, com essa parede de fundo, com esse revestimento, né? Com essa cor mais fechada, esse fende, esse bege mais fechado, esses elementos, né? É um ambiente que é super contemporâneo com uma pegada rústica. Então ele não fica parecendo rústico, assim, no sentido de o que a gente imagina, rústico, de uma casa de fazenda, né, com aqueles móveis de madeira antiga, gigantes. Não, a gente dá um novo olhar para esse estilo rústico, pegando a essência, que é essa madeira aparente, e colocando ela num ambiente completamente contemporâneo, né? Então, é muito legal a gente fazer essa mistura dos elementos para a gente compor essa questão do estilo, né? Então, essa construção do estilo, ela vai traduzir em sensações. Então, é muito importante que quando a gente está pensando em estilos, a gente está pensando nessa nossa composição e nessa nossa formulação do nosso próprio estilo, a gente pense o tipo de sensação que o espaço vai transmitir, né? É muito diferente eu olhar este projeto, que é uma sala, e olhar este projeto, que é uma sala. São dois clientes muito diferentes. Vocês conseguem perceber isso? Que são dois projetos e dois clientes que têm gostos, que consomem coisas, que vivem, né, que se organizam, que trabalham de maneira completamente diferente, né? Então, para o mesmo espaço, a gente pode organizar o espaço de maneiras diferentes e cada um vai traduzir uma sensação completamente diferente, né? Não quer dizer que um é mais bonito, que um é mais feio, que um é mais legal, que um é menos legal. Não existe isso no design. No design tudo é bonito, tudo é legal. O que é importante é a gente entender qual que é a sensação que a gente quer traduzir com esse espaço. O que a gente quer falar com esse espaço. Qual que é a identidade que a gente está querendo mostrar. Então, é muito legal, porque quando a gente olha esse projeto, a sensação que a gente tem é uma. Quando a gente olha outra sala, a sensação que a gente tem é outra. E o que causa essa sensação? É a escolha de cores, é a escolha de materiais, é a escolha de revestimentos, é a escolha de mobiliário, é como que a luz vai entrar no ambiente, são os adornos, são os quadros, né? É o piso, é o sofá, é a estrutura aparente ou não, é o revestimento que está na parede. Tudo isso vai compondo sensações completamente diferentes. Então, olha que essas duas salas, como é que elas dão pra gente duas sensações completamente distintas, né? Enquanto uma, ela é muito mais urbana, ela é muito mais urbana, mais jovem, um pouco mais descolada, faz uso das cores, tem essa base cinza na parede, você tem um móvel azul, uma poltrona amarela, ela é muito mais despojada. Essa outra sala, ela tem uma sensação de acolhimento também completamente diferente, porque o ambiente, ele passa pra gente uma sensação de uma certa organização, ele passa um certo aconchego, o uso da madeira, essa luz que entra filtrada pela cortina, esse tapetão que cobre o espaço como um todo, né? Essa estante grandona já não é uma estante tão despojada que nem a outra, é uma estante que fecha a parede inteira, os sofás, almofadas. Olha a poltrona do projeto da direita, né? E olha a poltrona desse projeto da esquerda. Olha como é que a gente consegue ter dois espaços que são uma sala com duas sensações tão diferentes, né? Então, essa ideia, ela é muito legal do design. Por quê? São estilos diferentes. A gente tem, provavelmente, pedidos parecidos, desejos que podem ter coisas em comuns. Cada um vai ter possibilidades ou não,
Mas a identidade é completamente diferente. Foi o que a gente falou lá no começo, né? Dessa coisa da identidade. A identidade torna esses espaços únicos. Então, a família que mora, ou o cliente que mora nessa sala e o cliente que mora na outra, eles são clientes com identidades diferentes. E o profissional que fez um projeto e outro são dois profissionais que têm identidades diferentes, que enxergam o projeto e que materializam de maneira diferente. Olha esses outros dois. Que diferença. Enquanto um faz um uso de cores assim exuberantes, ele explode em cores, no amarelo, no terracota, no azul, o outro ele vai todo para os tons de cinza, para um verde musgo, um verde mais fechado, né? São personalidades completamente diferentes, espaços completamente diferentes, né? Então, identidades completamente diferentes. Então, eles vão beber em estilos diferentes e vão constituir espaços completamente diferentes. Quer dizer que um é mais bonito, o outro é mais feio? Não existe isso. Todos são muito bonitos, são muito bem pensados, né? São super funcionais, super confortáveis, super legais. O que difere um do outro? O estilo. Essa coisa única, a identidade. É a identidade do cliente, é a identidade do designer, né? São as escolhas dos móveis, as escolhas de cores, as escolhas de revestimentos, né? A proporção. Nós vamos ver aqui algumas técnicas para a gente começar a entender como que a gente usa esses estilos para compor os nossos ambientes, né? Então, os materiais, cores, texturas, estilos de peça e adornos, eles vão compor ambientes completamente diferentes em função das nossas escolhas. Quando a gente está projetando e que a gente começa a entender essa sensibilidade do estilo, dos desejos, dos gostos, e a gente começa a selecionar as coisas que vão compor o projeto, né? A gente chega a projetos completamente diferentes. Essas imagens são o que a gente chama de mood board, né? O que são os mood boards? São os painéis conceituais do que a gente vai desenvolvendo, do que a gente vai usar no projeto. Então, se vocês olharem, cada um deles faz escolhas muito diferentes. O da esquerda, ele escolheu tintas verdes, ele escolheu uma palhinha, ele escolheu um revestimento branco, né? Ele escolheu uma madeira com bastante veio aparente, ele escolheu um outro revestimento que parece um cimento queimado, né? Olha a cartela de papéis de parede, de tecidos que ele escolheu. E olha o da direita, né? Ele tem esse rosa mais forte, essa madeira muito mais escura, né? Olha os dourados, olha como é que ele escolheu ali peças em dourados, concreto. São só de olhar essas escolhas desses moodboards, a gente já começa a ver que que vão gerar projetos lá no final completamente diferentes. A gente pode estar fazendo o mesmo projeto, o mesmo apartamento, a mesma sala, mas essas escolhas lá no final vão gerar projetos que são completamente diferentes. Então, essas pequenas escolhas que vão moldando essas sensações que a gente vai criar. Qual sensação que essas escolhas da esquerda passam para vocês e quais sensações que essas escolhas da direita passam, né? Qual que você acha que vai ficar mais jovial? Qual que é mais feminino? Qual que é mais masculino? Né? Qual que parece que vai ficar mais moderno? Qual parece que é mais retrô? Né? Qual que parece que tem mais coisa natural? Qual que parece que tem menos essa pegada natural? Né? Então a gente consegue ver a personalidade, a gente consegue ver os gostos, os desejos nessas escolhas, né? E isso é um moodboard conceitual, né? Nós vamos desenvolver. Olha esses outros dois aqui. Como é que eles são diferentes e como é que eles criam sensações completamente diferentes. Apesar deles terem uma cor de base, de fundo, muito parecida, que é esse verde, né? Eu chamo ele de nimbus, né? Que é um cinza meio nimbus, que é esse verde mais acinzentado. Olha como é que as escolhas da esquerda são e as da direita são. A da esquerda ela tá mais para os verdes, na da direita ela tá mais acinzentada.
né? Na esquerda você tem uma madeira clarinha, na da direita você não tem essa madeira, ela já é mais cinza, já é um piso, já é um cimento queimado, né? Na esquerda você tem uma coisa do concreto nos móveis, né? Nessa luminária. Na da direita você tem uma palhinha trançada, então provavelmente vai ter uma madeira ali. Então, apesar de serem muito parecidos, a gente percebe que são estilos diferentes, que vão resultar em projetos diferentes, que tem humores diferentes, que tem estilos diferentes, que isso tudo vai pontuando espaços que vão ser compostos diferentes. E isso, gente, é o estilo. Isso é a identidade. Na hora que a gente começa a entender o que a gente vai usar nos projetos, a gente começa a compor as identidades, né? E essa unicidade, esse estilo único que vai aparecer nos nossos projetos. Então, nosso exercício começa aqui, né? O que vai ser o nosso primeiro exercício? Ele vai estar aqui dividido em 3 partes, mas lá no formulário vocês vão preencher só uma parte, tal. Ele está todo explicadinho lá. Mas para vocês já irem começando a pensar nesse primeiro exercício, né? Como designer, ter um olhar apurado para desvendar os estilos e estratégias por trás dos projetos e com isso desenvolver sua própria linguagem é fundamental. Então a gente vai começar nosso exercício com uma coleção de imagens, de projetos, ambientes e lugares que te inspiram e encantam. Então qual que é o começo desse exercício que a gente vai desenvolver? A gente vai começar a selecionar entre 5 a 10 imagens, né? Vocês vão selecionar de ambientes que te tocam de alguma forma. Então, ambientes que vocês acham bonitos, que vocês acham interessantes, que vocês acham inspiradores, que tem alguma coisa que vai chamar a atenção de vocês, né? Porque essas imagens vão ser o que vai, de onde a gente vai entender qual que é o estilo de vocês, né? A partir dessas imagens que vocês coletarem de coisas que vocês gostam, a gente vai conseguir traduzir isso em estilo. Então, vão ter alguma... Durante essa aula, eu vou ensinando algumas coisas e vocês vão entendendo o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa é a gente selecionar essas imagens, vocês selecionar essas imagens, né? Quando acabar a aula, vocês já vão para o Pinterest, vão no Google, usem a ferramenta, a plataforma que vocês acharem interessante para selecionar essas imagens. Selecione entre 5 e 10, 6 imagens, 7 imagens de coisas que vocês gostam, de ambientes que vocês gostam, para a gente começar a traduzir esse estilo de vocês, né? Para a gente aplicar isso no projeto que a gente vai fazer amanhã, tá? Então, primeira etapa, selecionar essas imagens, né? E, né, para a gente dar seguimento aqui na nossa parte, no nosso conteúdo aqui sobre estilo, a gente vai trabalhar um pouco a ideia da cor como elemento decorativo, né? Por quê? Se a gente volta aqui nesses ambientes e nesses estilos, sempre a cor está presente, né? De uma maneira ou de outra, a cor é um elemento muito fundamental, né? Olha a diferença de sensação desses amarronzados para esses tons mais brancos e dessa madeira mais clara. E olha a diferença quando a gente vai nesses tons que são mais fechados, esses cinzas mais escuros. Olha a diferença quando a gente coloca um azul. Olha essa madeira, o branco, né? Olha como é que esse azul acende o ambiente. Olha a diferença, olha a sensação diferente que essas cores passam, né? Essa base cinza com esses tons de azul e amarelo e esses tons mais neutros, de beges, de fendes, de brancos, de off-whites. Olha a diferença que essas cores passam, né? Olha a diferença de sensação que essas cores aqui também passam, né? Então, olha essa daqui, que a gente tem um terracota, a gente tem um amarelo, a gente tem um azul, a gente tem o branco, o verde da vegetação, e olha essa outra, que a gente tem os cinzas, os pretos, né? Esse verde mais musgo. Olha a diferença que é, né?
essa sensação que as cores vão passando pra gente. Então, olha nesses mood boards, né? As escolhas de cores, como é que elas mudam a sensação que a gente tem do que vai ser o projeto. Olha essa base mais azul e essa base mais neutra com esse rosa, né? Olha essa base aqui, que é mais esverdeada, e essa base que é um cinza mais esverdeado, e essa outra base que é um cinza mais azulado. Olha a diferença que faz na sensação. Então, a cor, ela tem um efeito muito grande enquanto elemento decorativo, né? Ela pode ser muito central no desenvolvimento dos nossos projetos, né? E a gente tem que aprender a usar as cores a nosso favor para a gente poder desenvolver, né? E a gente tem algumas formas da gente combinar essas cores. Porque o que acontece? A cor, ela é uma onda, né? A cor é um fenômeno físico, né? Ela é uma onda que a nossa visão percebe. Então, a gente tem um espectro de cores que a gente consegue perceber, né? Que são essas cores que estão aqui nesse ciclo cromático aqui à esquerda, né? A gente tem as cores que são as cores bases que a gente usa, que são os azuis, os amarelos e os vermelhos, o azul, amarelo e vermelho, e a partir da mistura dessas cores, a gente cria todas as outras cores do nosso ciclo cromático, que são as cores que o nosso olho consegue captar, né? Então, a gente tem os rosas, os lilases, os verdes, os alaranjados, né? Os verdes azulados, né? Os laranjas amarelados, os rosas avermelhados, os violetas, os lilases. Então, todas essas cores, elas que vão sendo criadas a partir dessas cores básicas, são as cores que a gente percebe, a partir todas essas cores são as cores que a gente vai usar na decoração. O que acontece? A gente pode ter essa cor num tom mais forte ou num tom nele mais perto do branco. Mas elas vão estar sempre nesse espectro. Então a gente vai ter azuis que eles vão ser de azuis intensos até azuis mais claros que vão se aproximar do branco. Mas eles estão nos tons de azul. A gente tem laranjas que eles vão estar mais próximos do branco e laranjas que são mais intensos. Mas eles são todos tons de laranja. Então esses tons, eles são todos originados a partir dessas cores, né? Então a gente trabalha com esse ciclo cromático para a gente combinar a cor. E como é que a gente combina as cores, né? Existem várias formas da gente combinar. A gente pode usar só uma cor. A gente chama isso de uma combinação monocromática, né? Eu posso utilizar o vermelho, um ambiente só em tons de vermelho, só em tons de rosa, só em tons de branco, só em tons de bege, só em tons de cinza, só em tons de azul, só em tons de laranja. É uma combinação que a gente chama de monocromática, né? Que a gente vai ter essa cor variando entre ela mais intensa e ela mais próxima do branco, né? Ela menos intensa. Mas é a utilização de uma cor só para compor o ambiente. Outra forma da gente combinar cores é a gente pegando essas cores que estão próximas uma das outras, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente pega aqui, ó, que a gente chama de cores análogas, que são as cores vizinhas. A gente escolhe uma cor de base, por exemplo, eu escolhi um azul, né? E aí, as cores vizinhas do azul são o violeta, né? Que é esse roxo mais violeta, e o verde mais azulado, né? O verde azulado, que é esse azul que está aí próximo que esse azul que está mais próximo aí do verde. Então, essas três famílias de cores, entre o violeta e o verde azul, o azul esverdeado e o azul, elas vão compor o nosso projeto. Então, são cores vizinhas. Então, elas funcionam muito harmonicamente. Por quê? Todas elas têm a mesma base de cor. Então, toda vez que você pega 3 cores em sequência nesse círculo aqui das teorias das cores, elas têm a mesma base. Ou todas elas usam azul,
ou todas elas usam vermelho, ou todas elas vão usar o amarelo. Então, nesse exemplo aqui de cor análoga, essas 3 cores têm como base o azul. Um é o azul com laranja, um é o azul com vermelho, o outro é o azul com verde. Mas as 3 cores têm o azul como base. Então elas fazem parte de uma mesma família, a gente usa ela como cor análoga. A gente tem as cores complementares, que são as cores que estão no extremo oposto, né, uma da outra. Como aqui a gente tem o verde e o vermelho. O verde e o vermelho, eles são cores opostas. Eles não têm nenhuma ligação. O vermelho é uma cor pura e o verde é uma mistura do azul com o amarelo. Eles não têm uma ligação entre elas. Então, são cores que elas são opostas. Qual que é a diferença de uma cor complementar, de uma combinação de cores complementares para uma combinação de cores análogas? As cores análogas, elas são muito parecidas entre si. As cores complementares, elas são muito diferentes. Então, as cores análogas, elas tendem a se harmonizar de uma maneira que elas ficam mais suaves. E as cores complementares, elas se harmonizam de uma maneira que elas realçam mais. Então, é como se elas brigassem entre elas para ver qual que é mais percebida visualmente no ambiente. Eu vou mostrar para vocês alguns usos dessas combinações para vocês verem como é que a gente usa isso. A gente tem as tríades, né? O que são as tríades? São essas combinações de cores que elas estão em um triângulo. E aí, elas também não têm nada a ver uma com a outra. Elas têm muito a ver com essa questão de cores complementares. Elas não são exatamente cores complementares, mas elas são cores que estão distantes uma da outra. Então, quando a gente usa uma combinação em tríade, que a gente faz um triângulo aqui no ciclo para a gente selecionar, a gente acaba escolhendo cores que uma realça muito a outra. Elas brigam visualmente para poder ganhar, para poder ver qual que aparece mais. Então a gente escolhe uma cor como sendo a cor principal e as outras vão entrando em detalhes porque elas vão sendo realçadas. E a gente tem as cores frias e a gente tem as cores quentes, né? As cores frias, o próprio nome já diz, elas dão uma sensação maior de frieza, são cores mais outonais, e as cores quentes, que elas têm que elas são cores que vibram mais, né? São cores que são mais verão, elas têm uma vibração maior, elas passam uma sensação maior de vivacidade. Enquanto as cores frias, elas deixam o ambiente, elas têm essa coisa de serem menos vibrantes, então elas deixam o ambiente mais frio, menos dinâmico, menos energético. O que é o barato dessa combinação de cores, né? Passando muito por alto, quem for fazer o curso vai ter aulas específicas de cores, com certeza, para aprender a usar, né? Aprender com um pouco essas cores. Mas qual que é o barato dessa combinação de cores? O grande barato da combinação de cores é que, a partir das escolhas que você faz, de quais vão ser as cores principais e quais vão ser as cores que vão complementar a sua escolha, você pode fazer com que fique mais, que os ambientes eles deem uma sensação de que eles estão mais, tem uma certa unidade de cores, ou que pelo contrário, as cores realcem, né? Elas se elevem, elas se realcem e preencham mais de cor esse ambiente. Então, olha esse ambiente e essa escolha de tons de preto, de branco, de marrom e o azul nos detalhes. Você tem uma unidade de cores aqui que elas são mais análogas e o azul dando detalhes. Agora, olha esse que vai usar essas cores que tem cores intensas de base vermelha, né? Você tem o laranja, você tem o vermelho, você tem o roxo, o marrom e o branco, né? Olha o tanto que essas cores, olha como que essas cores, elas vibram muito mais do que aqui, né? E aí, essas escolhas que vão dando o estilo e o tom. Quer dizer que esse projeto é bonito, ele é feio? Quer dizer que ele tem um estilo próprio. A gente pode utilizar para um determinado tipo de cliente. Às vezes o nosso gosto são de cores mais fortes, às vezes a gente gosta de cores mais neutras. Mas a combinação de cores aqui, ela ficou harmônica. Apesar dela ser muito forte, ela está harmônica. E aqui, apesar dessa combinação de cores ela ser bem neutra, ela também ficou harmônica.
né? Olha aqui, quando a cor ela acontece nos detalhes. Então você tem uma base toda de tons de bege, de marrons, né, de tijolo, uma cor, cores mais terrosas, e aí a cor aparece nos detalhes. E aí qual cor que eles escolheram usar? Escolheram usar cores que são contrastantes com esses tons terrosos. Então olha como é que o azul ele aparece no meio desses tons terrosos. E olha como é que esse verde oliva, ele realça no meio desses tons terrosos, né? É como se as cores ganhassem mais força, né? Elas usadas em detalhes. Enquanto, se a gente tivesse o contrário, o ambiente em azul e oliva e os tons terrosos nos detalhes, essas cores iam ser tão fortes, tão gritantes, que a gente não ia conseguir perceber os detalhes. Então, tem que ter esse jogo para conseguir usar as cores para que ou tudo realce muito ou você consiga fazer uma base neutra para se realçar nos detalhes, na utilização de cores. Olha esse outro ambiente, em que a base ela é extremamente branca, né? São tons de cinza e branco, né? E uns amarronzados. E olha como é que uma poltrona de tom mais vermelho e as almofadas nesse azul e nesse vermelho, olha como é que elas realçaram em cima do branco. E olha como é que o azul e o vermelho, eles são contrastantes, né? São cores que uma é forte, a outra é forte também. E olha como é que elas acenderam usadas nos detalhes, né? Talvez se tivesse sido essas cores, elas tivessem sido usadas ao contrário, se esse sofá fosse vermelho ou se esse sofá fosse azul, a sensação estaria muito mais perto dessa imagem do que a sensação que essa imagem causa, né? Ficaria muito mais, você teria um contraste muito maior do que essa sensação. Então, qual que é a dica que eu sempre dou quando vocês estiverem trabalhando com cores e compondo o estilo de vocês e entendendo as cores? Escolham cores mais neutras e apliquem essas cores mais fortes em detalhes que vão chamar a atenção e que elas vão acender, né? Que elas não vão brigar com o ambiente, né? Olha essa outra composição, que utiliza cores totalmente neutras, né? Você tem cinzas, pretos, você tem cremes, brancos, off-whites, e aí você tem uma poltrona verde-oliva. Olha como é que ela acende no ambiente, como é que ela chama a atenção para ela, né? Nos detalhes também, né? A almofada que é verde-oliva, né? Olha como é que os detalhes no verde, a cor aplicada no detalhe, como é que ela chama a atenção no ambiente, né? Como é que ela é aplicada nos móveis, nos detalhes, como que essa cor ela cresce e como é que ela fica muito harmônica, né? Então você tem cores muito sutis sendo utilizadas nos móveis e nas paredes todas brancas, o teto branco, um tapete completamente branco, e aí você tem a força da cor em uma peça e em alguns detalhes, né? Isso é muito interessante. E aqui, um ambiente que você tem quase que o predomínio total do branco, e aí você vem com esse lilás, né? Com esse rosa meio lilás, meio violeta, e olha como é que ele chama a atenção do ambiente, como é que ele preenche o ambiente e como é que ele dá um outro toque. Imagina se fosse preto essa escolha, ou se fosse um azul muito escuro. A sensação seria muito diferente, né? A leitura de espaço seria muito diferente. Essa leitura que a gente tem da utilização dessa cor no detalhe, olha como é que muda completamente a percepção que a gente tem do espaço, né? Então, saber usar essas cores e usar essas ferramentas de você ter uma base, às vezes, de cores análogas, cores muito suaves, e aí nos detalhes você coloca uma cor contrastante que ela vai acender, é uma técnica para a gente também conseguir compor ambientes com identidade, com estilo. Porque às vezes a gente gosta de uma cor que, se a gente preencher muito com aquela cor, ou o cliente gosta de uma cor,
que se a gente preencher muito com aquela cor, o ambiente vai ficar muito carregado. Ou não vai ficar harmônico. Ou as cores vão brigar muito entre si. E aí a solução pode ser, no lugar da gente preencher o ambiente com a cor, a gente fazer uma base mais neutra e trazer essa cor muito forte nos detalhes. Em peças chaves, numa poltrona, nas almofadas, numa poltrona, numa luminária, num quadro, numa escultura. E aí tem algumas técnicas para a gente fazer isso que eu vou ensinar um pouco aqui para vocês. Mas para a gente fazer para a gente ir terminando essa análise aqui rapidinho sobre as cores, olha que legal esse ambiente também, que você tem uma base neutra, você tem um laranja aparecendo bem, um vermelho, né? Um terracota, e aí você tem um detalhe de azul que está no quadro, né? Um detalhe de azul que ele aparece muito pontual, né? Ele aparece de maneira muito pontual. Então você consegue, com estilos variados, e reparem também que todas as imagens que eu trouxe de projetos para vocês com esse uso dessas cores são estilos de projetos diferentes. Com estilos muito variados, você consegue inserir cores. Às vezes de uma maneira muito forte, muito contrastante, às vezes de uma maneira mais suave, mais sutil, né? De uma maneira que a cor fique menos impactante, mas que ainda assim você tenha um impacto causado pela cor. Né? E como é que a gente escolhe cores para o projeto? A gente pode se inspirar para usar as cores através de... A gente pode utilizar uma cartela de cores, a gente escolher o gosto do cliente. O cliente gosta de azul, ou eu gosto de azul, eu gosto de verde, mas a gente também pode criar cartelas para a gente usar no projeto baseado em fotos. Às vezes a gente tem alguma imagem que a gente acha muito bonita pela combinação de cores, pela forma que ela funciona, e a gente consegue acessar essas cores usando esse site da Adobe, né? Então, quando você clica nesse site, se você for aqui nesse site, vocês podem anotar o site aí para vocês consultarem, vocês conseguem fazer o upload de uma foto e ele dá para você as cores que foram usadas nessa foto. Então, você pode compor o ambiente usando cores de uma foto, de um quadro. Então, às vezes, seu cliente tem um quadro, ou você tem um quadro que ele é muito colorido, ou muito bonito, ou ele é muito grande, ele vai ocupar muito espaço, ele visualmente vai ficar muito pesado no seu ambiente, e você pode utilizar partido dele para você escolher as cores restantes. Então, você pode lançar esse site da Adobe. É gratuito, você só faz o upload da imagem e ele te mostra as cores que foram usadas e faz uma cartela de cores para você a partir disso. Eu gosto muito de usar essa ferramenta, porque ela é muito inspiradora. Então, às vezes, a gente está ali numa dúvida de qual cor que vai ficar legal, qual cor que uso, a gente quer fazer um uso de cor diferente, e aí você pode pegar uma combinação que você viu numa foto e gostou, e ir atrás dessa combinação ali. Então, você faz. Então, a gente pode pegar, por exemplo, olha essa combinação aqui, que linda. A gente teria uma base neutra e a gente poderia colocar esse rosa, esse lilás e esse azul chamando atenção em alguns pontos. Poderiam estar num quadro, numa poltrona, né? Poderia estar numa roupa de cama, poderia ser um acessório, né? Poderia ser um elemento de decorativo, poderia ser um vaso, né? Então, a gente pode lançar a mão dessas cores. Então, olha esse de verdes aqui também, que aí você vem para esses tons mais amarronzados até chegar nos tons mais roseados, né? Olha que legal, né? Esses tons de cinza também. Então, a gente pode usar essas ferramentas para a gente compor as cores também. E eu acho muito criativo quando a gente faz isso. Então, por exemplo, essas imagens que vocês forem selecionar de ambientes, que podem ser vários ambientes, pode ser o que inspirar vocês, né? Vocês podem, por exemplo, descobrir as cores que estão ali para vocês entenderem quais cores que vocês gostam, quais cores chamaram a atenção de vocês, né? Quais cores têm a ver com o estilo de vocês, para vocês utilizarem quando a gente for desenvolver o projeto. Então,
quando vocês selecionarem aquelas imagens, vocês podem fazer essas paletas de cores delas para vocês começarem a ter fazer essa leitura de como que a gente vai usar o projeto. Eu acho que eu vou dar uma paradinha agora para um recado, não é isso? Que a Juliana vai dar, deixa eu ver. Não. Bom, então vamos continuando aqui. E a gente vai ter também alguns princípios compositivos, mas eu acho que antes de eu entrar aqui dos princípios compositivos, vai ter um recado da EBAC, não é isso? Eu esqueci de te avisar que tem um delayzinho. Quando você me chama, tem um delayzinho. Daí eu abro a câmera, mas demora um pouquinho para você me ver. Mas eu ia sugerir de você ir o conteúdo até o fim, de qualquer maneira. Aí a gente para o recado e depois a gente abre as perguntas. Acho que é mais fácil. Porque você já está no embalo, segue no embalo. Não, então vamos lá. Então vamos em frente. Tá maravilhoso. Aqui. Beleza, então ótimo. A gente tem alguns princípios compositivos que a gente também usa nos projetos. É bastante informação, mas eu acho que está dando para vocês acompanharem, né? Essa questão das cores, da gente compor os estilos e tal, para a gente poder criar o nosso estilo próprio, né? A gente vai misturando as informações, mas eu acho que no final vai sair um trabalho bem legal. A gente tem alguns princípios compositivos que a gente também usa nos nossos projetos para a gente poder misturar esses estilos e essas cores e a coisa ficar bonita. Porque a gente também quer os espaços bonitos, né? A gente não quer um espaço só que seja uma mistura de informações, mas a gente quer que essas informações elas fiquem bonitas, fique tudo muito bem organizado. Então a gente tem alguns princípios, né? O princípio mais básico, mais fácil de usar, chama hierarquia, né? O que é a hierarquia? A hierarquia é quando uma coisa chama muito atenção e atrai visualmente toda a atenção do espaço, de maneira que o restante fica completamente neutro. Apesar de estar muito bonito o restante, a gente vai ver menos o restante e vai focar o olhar só numa coisa. Quando que a gente usa a hierarquia? Quando a gente tem uma composição muito neutra, ou quando a gente quer chamar atenção para alguma coisa, ou quando a gente quer disfarçar também, a gente não quer que as pessoas olhem para algum lugar, vejam alguma coisa, a gente pode usar a hierarquia para poder chamar atenção. Como que a hierarquia foi utilizada aqui? Nessa poltrona. Olha essa poltrona amarela. Como que ela impera no espaço. É impossível você olhar essa sala e seu olho não ir direto para essa poltrona amarela. Qual que foi o recurso? Contraste de cor. Então ele juntou a cor, o estilo, que é um estilo super contemporâneo, super moderno, e ele usou esse princípio compositivo da hierarquia. De maneira que ele pegou esse estilo contemporâneo, colocou todo numa cor neutra, em cinzas, pretos, beges. E aí ele pegou uma poltrona com desenho super moderno, desenho super contemporâneo, e colocou ela num tecido amarelo. Olha o tanto que ela chama atenção no ambiente. Então, o olhar nosso, apesar de ter um monte de peça bonita, as poltronas serem bonitas, a mesa de centro, o tapete, a luminária, tudo ser muito bonito, é impossível a gente olhar esse espaço sem que o nosso olhar seja direcionado para essa poltrona amarela. Então, esse recurso da hierarquia, ele é muito fácil e muito legal de ser usado. E a gente pode usar esse recurso da hierarquia sem precisar de uma coisa tão grande, chamativa ou cara como uma poltrona. Às vezes, um quadro já dá hierarquia. Olha como que esse quadro dessa caveira, pela forma, pelas cores, pela posição que ele foi colocado, e com esse fundo todo preto e com essas poltronas cinzas, olha como é que ele chama atenção.
Olha como é que ele chama atenção para ele, né? Então, a hierarquia é você colocar uma coisa que ela vai destoar do restante, de modo que seu olhar vai ser convidado na hora para poder olhar para aquilo, né? Então, nesse caso aqui, não foi uma poltrona, foi um quadro. E o que tem nele? Tem a forma, que é uma caveira, é uma forma que chama atenção. Tem a cor, que é branca, né? Você tem um fundo branco que faz um contraste com o preto que está no fundo, né? A posição que está colocado, o tamanho desse quadro, tudo isso faz com que seu olho vá direto para essa caveira. Você não consegue olhar para o lado, né? Você custa ver as outras peças, porque você vai direto no olhar ali na caveira. Então, esse é um recurso muito legal e muito fácil. Então, às vezes, você tem um ambiente, você tem uma sala, você tem um quarto, e aí você sente falta de alguma coisa, né? Eu acho que muita gente tem em casa assim, um ambiente que às vezes olha, ou o cliente às vezes tem um ambiente que ele fala assim, eu gosto muito disso daqui, mas eu sinto falta de alguma coisa. O que é eu sentir falta de alguma coisa? É hierarquia. Você quer uma coisa que domine o olhar, que você olhe e que seu olho vá direto para ali. Então você tem várias, você pode usar várias coisas. Pode ser uma planta. Se o ambiente não tiver nada verde, e você tiver uma planta com um porte maior e ela ser muito verde, ela vai chamar atenção. Pode ser um quadro, pode ser uma poltrona, pode ser uma pintura. Você pode fazer uma pintura na parede, uma parede colorida. Ela vai chamar atenção, né? Pode ser uma obra de arte. Pode ser uma luminária. Você pode utilizar uma luminária que ela tem um design tão diferenciado, tem um desenho tão diferente, que seu olho vai direto para ela. Então, às vezes, isso é um recurso muito legal, principalmente quando a grana não permite que a gente faça um projeto, né, com muitos elementos, ou comprar elementos tão caros. Então, às vezes, você pode fazer tudo muito básico e investir o recurso numa coisa que vai ficar incrível, que vai chamar muita atenção. Então, às vezes, vai ser uma poltrona, uma luminária, um quadro, uma obra de arte, né? Então, qualquer coisa que ela destoe ali, ela hierarquicamente vai chamar atenção. Então, se você conseguir fazer com que ela destoe de maneira positiva, que fique harmônico, seu olho vai direto para ela. Outro recurso que a gente usa muito chama unidade. O que é unidade? É a sensação de que as coisas todas conversam entre si, né? O que é a unidade? Eu olho esse projeto, eu tenho a sensação de que tudo aqui dialoga. Por que eu tenho uma sensação de que tudo aqui dialoga? Porque eu tenho azul no quadro, um tapete azul, cinza no quadro, cinza no sofá, na poltrona, né? Então, apesar de eu ter uma utilização de elementos que chamam muita atenção e que competem visualmente, eu não tenho hierarquia aqui, né? O meu olhar ele vai sendo convidado para vários lugares, apesar desse quadro de 6 chamar muita atenção, a gente vai olhando para vários lugares, né? Quando a gente vê, a gente tem a sensação de que isso daqui tem uma unidade. Mesmo não tendo uma coisa que chame mais atenção que a outra, parece que as coisas todas dialogam. E o que faz a unidade nesse projeto? É esse tapete azul. Se esse tapete fosse branco, você não ia ter essa sensação de unidade. Porque o azul, ele conectou tudo. Ele conectou o sofá cinza, a poltrona cinza, as paredes brancas, ele conectou as escolhas de quadro, os quadros todos têm esses tons acinzentados e azulados, ele conectou tudo. Então, esse tapete, ele faz essa amarração de unidade. Então, é muito importante a gente ter um elemento que faz essa amarração de unidade quando a gente não trabalha com hierarquia. Vai parecer que as coisas não estão ali despropositadas, mas para dar a exata sensação de que as coisas têm um lugar, que foi pensado um lugar para elas. E esse elemento pode ser uma cortina, um sofá, um tapete, um quadro, pode ser qualquer coisa, desde que ele conecte as outras coisas. Aqui o tapete foi muito bem usado para poder fazer essa unidade, para poder dar a sensação de que tudo está amarrado e que foi tudo muito bem escolhido e colocado no lugar. Olha esse. Quando você olha, parece um carnaval de cores, não é? Porque você tem um monte de cor na estante, a poltrona tem cor, o tapete tem cor, a almofada tem cor, o sofá tem cor contrastante, você tem uma paisagem lá fora, né?
Só que olha como é que tudo comunica. Olha como é que você tem coisas com muita cor, elementos com muita cor, com cores muito diferentes, com cores que são contrastantes e que está tudo unido. E o que une tudo isso? O fundo branco. Né? Ele ter usado o branco no piso, o branco no teto, né? Essas faixas de branco na marcenaria, o branco, ele dá um espaço para que todas essas cores aconteçam de maneira que elas dialoguem entre si. Então, ele usa essas ferramentas todas de cores de contraste, cores análogas, porque a gente vê que tem cores que são uma vizinha da outra, parecidas, tons de azul, tons de verde, mas você tem um vermelho, você tem tons de vermelho. Apesar desse grande jogo que ele faz, o branco unifica o espaço. O branco traz unidade. Se o piso fosse amadeirado, esse efeito não ia ser possível, porque ele ia brigar. E aí ia parecer que as cores iam todas brigando. Então, é muito milimétrico o que traz a unidade. Nesse caso, é esse branco que está no teto e no piso e que tem essas faixas na marcenaria. Então, esse branco, ele suaviza e faz com que as cores funcionem todas em harmonia. Então, é um truque. Quando você vai usar muita cor, faz uma base branca. Você pode explodir de cores, mas faz a base branca. Porque o branco, ele absorve muito melhor essas outras cores. E ele faz com que essas cores funcionem bem. Outro recurso de projeto, de composição que a gente usa muito, a simetria. O que é simetria? Simetria são composições que, se a gente passar uma faca aqui no meio dela, o que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Você tem um equilíbrio, né? É igual de um lado e do outro. Então, olha essa composição dessa sala de estar com a sala de jantar ali no fundo, com essa lareira no meio. Se você cortar ali no meio da lareira, tá tudo igual. Você tem uma luminária de teto de um lado, um pendente de teto do outro. Você tem um elemento na parede de madeira lá no fundo de um lado e do outro. Você tem uma poltrona de um lado, uma poltrona do outro. Uma luminária de piso de um lado, uma luminária de piso de outro. Você tem uma cortina de um lado, uma cortina de outro. Um pilar de um lado, um pilar do outro. Você tem uma luminária no teto de um lado, uma luminária de teto no outro. Então, ele fica muito simétrico. Então, é a composição mais fácil, porque você olha, está sempre harmônico. A simetria é o jeito mais fácil. Para quem nunca fez um projeto e vai fazer um projeto, a dica que eu dou é o quê? Simetria. O que você colocar de um lado, coloca do outro. Colocou uma poltrona do lado, coloca uma poltrona do outro. Colocou um quadro de um lado, coloca um quadro do outro. Colocou uma marcenaria do lado, colocou uma marcenaria do outro. Pôs uma luminária de um lado, põe a luminária do outro. Né? Então, essa coisa da simetria é o jeito mais fácil de você fazer uma composição, mais harmônica, né? Você usar os princípios do design a seu favor. Essa daqui é uma outra composição simétrica, só que ela é um pouco menos simétrica que a outra. Aquela outra, se a gente passa a faca, é igualzinha. Aqui, ela usou uma simetria que a gente chama de simetria de pesos. O que é a ideia da simetria de pesos, né? Que essa simetria, até comentário aqui que eu vi agora, simetria por equivalência, exatamente. O que é esse tipo de simetria? Eu não preciso de ter um sofá de um lado e o mesmo sofá do outro, mas eu tenho que ter um elemento que ele equilibre do outro. Então, qual que foi a escolha aqui? De um lado você tem um sofá, do outro você tem duas poltronas, que vão colocar o mesmo peso visual do sofá do lado direito, né? Você tem uma luminária de um lado, você tem um outro elemento vertical do outro. Então, do lado direito eu tenho aqui, olha, uma luminária, do lado esquerdo eu tenho um quadro. Os dois são elementos verticais, mas eles vão equilibrando. Eu tenho o sofá, tenho as poltronas. Então, é uma simetria que ela não é tão exata quanto essa, mas ainda assim é um recurso de simetria. Visualmente, parece que está tudo equilibrado.
que não tem nada que chama atenção mais de um lado do que o outro. Porque para cada elemento que eu tenho de um lado, eu tenho um elemento correspondendo ao outro. Necessariamente não é o mesmo elemento, mas é um elemento que tem a ver. Então, se é um quadro mais vertical, eu tenho uma luminária mais vertical. Se é um sofá mais horizontal, são duas poltronas que vão dessa horizontalidade, vão dessa mesma proporção. E ali eu tenho duas poltronas no meio. Então, não tem que ser simétrico exato, mas se você souber usar um elemento de um lado e um elemento do outro, que visualmente o peso equilibra, você faz uma composição super harmônica. Agora, ao contrário da simetria, nós temos a assimetria, que é exatamente o contrário, que é, na hora que eu parto no meio, o que está de um lado não tem nada a ver com o que está do outro. É uma composição mais difícil de ser feita, porque é um jogo de equilíbrio, né? É um jogo de equilíbrio. Então, aqui nessa composição, ela está super equilibrada, é uma sala super bonita. Esse sofá, esse quadro, essa luminária colocada, em vez de ser colocada no centro da sala, ela foi colocada mais desalinhada. Você tem um estante, um móvel ali do lado, um aparador, você tem os quadros, né? Mas é uma composição assimétrica. Qual que é o truque da assimetria para ela poder funcionar? É você cuidar para que uma coisa não chame mais atenção que a outra. Se não tivesse essa luminária do lado esquerdo, provavelmente na hora que você olhasse essa composição, o lado direito ia parecer que estava mais pesado, seu olho ia mais para o lado direito. Né? Por quê? Porque você tem os quadros, você tem um monte de coisa ali. Então, o que ele fez? Ele colocou um elemento visual forte do lado esquerdo para compensar o tanto de elemento visual que você tem do lado direito. Então, ele equilibra o peso visual das coisas. Olha uma outra composição assimétrica. Né? Como é que se equilibra o peso o peso dessa composição? Com os vazios. Né? Apesar do móvel ser assimétrico, apesar de você ter uma coifa vertical de um lado e do outro lado você não tem, você cria vazios do lado contrário. Né? Então, onde está mais pesado, você deixa mais preenchido e você cria vazios visuais do lado que está mais leve. O que vai acontecer com isso? O lado que está mais leve começa a ter mais informação. E aí, esses vazios vão te dar mais informação visual. Então, você equilibra a sua composição. Enquanto o lado que você tem mais elementos verticais aqui, você tem elementos mais fechados. Você não vê por entre eles. Então, você tem menos detalhes. Do lado que você tem menos elementos, você tem mais detalhes. Então, você equilibra a composição desse jeito. Né? Então, ela fica super equilibrada. Você olha, você não tem a sensação de que um lado tem mais coisa ou menos coisa. Apesar de que, claramente, um lado é mais fechado, um lado é mais aberto. A composição. Tem mais vazios e o outro tem mais cheios. Mas, os vazios são permeados por detalhes que vão convidando o seu olhar a percorrer o vazio. Então, você não fica com o olhar desequilibrado. Outra ferramenta que a gente usa muito na decoração e no design de interiores é a repetição. Repetir o mesmo elemento várias vezes. Por quê? A repetição cria unidade. Lembra que a gente viu a unidade? Que foi o tapete, foi o branco? Aqui o que está dando unidade é você repetir um elemento. Então, você cria uma marcação visual a partir da repetição, de maneira que você vê uma unidade muito clara e uma organização visual muito clara. Então, olha as luminárias repetidas, olha as cadeiras repetidas, olha os spots repetidos, olha os frisos repetidos. Então, você tem um monte de elemento repetido que vai constituindo essa marcação visual. A repetição, gente, é um elemento muito simples e muito bom de usar. Olha essa sala e essa estante. É um monte de nicho repetido. Né? Você tem um monte de elementos, sofá, mesinha, tapete, poltrona, quadros. Você tem um monte de elementos.
mas você tem repetição de um elemento muito forte. Então, essa repetição de um elemento muito forte cria um equilíbrio visual que deixa o ambiente harmônico, deixa o ambiente legal, deixa o ambiente com a sensação de que ele é muito bonito. Né? Então, repetir um elemento quando você tem muitos elementos brigando, né, para chamar a atenção, você cria uma unidade, você cria uma marcação de unidade. Então, a repetição é uma excelente ferramenta. Outra coisa, o ritmo. O ritmo tem muito a ver com a música, né? Quem tá acompanhando a aula aí, que entende alguma coisa de música, vai poder me dar uma aula sobre ritmo, porque eu não sei tocar nada. Mas eu sei fazer marcação de ritmo em design de interiores e arquitetura. O que é a marcação de ritmo? É exatamente o que a gente está vendo aqui. Um quadro, dois quadros. Uma estante, duas estantes. Uma prateleira, duas prateleiras. Né? O ritmo é isso. Né? É você criar uma repetição ritmada, que vai marcando o espaço. Então, a gente tem também, olha, as cadeiras, elas estão ritmadas, elas estão em compasso ali, né? São 3 cadeiras, né? Então você tem, olha, o ritmo muito marcado, muito presente, né? Então, o ritmo é uma excelente ferramenta também. Às vezes a gente não vai repetir tanto o elemento, mas a gente repete de maneira ritmada esse elemento. Olha aqui essa estante. Como é que ela é ritmada? Ela tem variações nela, mas ela está toda ritmada. Ela tem toda a mesma distância, ela tem toda a mesma largura. Então você tem variações nela. Tem uma que tem mais prateleira, uma que tem menos prateleira, uma que a prateleira está mais em cima, uma que a prateleira tá mais embaixo. E funciona super bem. Por quê? Porque o ritmo dela, o espaçamento dela, ele está todo organizado. Você tem um ritmo lá atrás também, na esquadria que está coberta pela cortina, o vidro, né? Olha só como é que fica ritmado. É muito diferente da repetição, porque o ritmo ele é em menos quantidade do que a repetição, é em menor quantidade. Aqui, uma outra ferramenta compositiva, que são as marcações horizontais. Né, as linhas horizontais. Olha como é que esse projeto é todo marcado por horizontais. A gente praticamente vê tudo como linhas horizontais. A mesa, né? Depois a gente tem as prateleiras e estantes lá no fundo, a iluminação, a viga. Tudo marcando o quê? Horizontalmente. A gente olha essa composição, apesar de ter as coifas que são verticais, né? O espelho, os pilares, a sensação é que ela é alongada, né? É como se a gente estivesse vendo widescreen no cinema, na TV. Então, essas linhas horizontais, elas vão fazendo a composição. Então, são várias linhas horizontais colocadas em sequência, montando a composição do ambiente. Olha essa composição também de horizontais. Quem que dá o horizontal aqui? O sofá, os quadros, né? Aí ele faz uma linha horizontal com as luminárias. Então elas têm ritmo, têm repetição e são marcações horizontais, né? Então olha que legal essas ferramentas que a gente usa para compor o projeto. Né? A mesinha também com as linhas horizontais. E aqui é o contrário. Tem nada de horizontal. Por quê? Ele marcou visualmente as verticais. Olha esses pilares. Olha as esquadrias. Olha o painel de madeira. Tudo te leva a olhar para cima. Né? A sensação é que está tudo te levando para cima. Então, ele marcou as verticais. Eu, particularmente, gosto muito mais das horizontais. Eu sinto que o ambiente fica mais aconchegante no horizontal. Mas marcar as verticais pode ser um recurso super legal. Olha como é que ficou bonito. Né? Olha essa marcação de vertical. Quem que faz a vertical? Apesar de a gente ter os sofás aí, tudo na horizontal. O painel lá no fundo, ripado. Olha o ripado na vertical. Olha essas paredes, né, que são colocadas ali, que ficam com essa obra de arte, né? Olha as luminárias. Tudo vai te levando para cima. Então, seu olhar, ele vai marcando a vertical.
Então, são ferramentas. Se a arquiteta quisesse, ela podia mudar completamente a percepção se ela fizesse amarração na horizontal. Seria uma outra sensação, uma outra visão de ambiente. Mas a escolha foram as verticais. Aqui, a mesma coisa. Poderia marcar as horizontais. Poderia ter uma geladeira, poderia ter coifa mais marcada, você poderia ter a iluminação pendente, você poderia ter várias ferramentas para marcar a vertical, mas a escolha foi para marcar a horizontal. E aqui, essas escolhas para marcar as verticais. Então, são estratégias compositivas que a gente usa. Então, o que a gente vai fazer? Aquelas imagens que vocês já estariam selecionando, né? Que vocês vão selecionar aquelas imagens, eu vou pedir que vocês observem as imagens e entender que recursos que foram utilizados nessa imagem. Para vocês entenderem o que vocês gostam. Ah, eu percebi que todas elas têm marcação horizontal. Eu percebi que todas elas têm ritmo. Eu percebi que todas elas têm unidade. Todas elas têm hierarquia. Isso tudo vai compondo o seu estilo. Ah, meu estilo é mais horizontal. Eu gosto mais de coisas ritmadas, né? Eu uso mais a unidade, eu uso menos a hierarquia. Tudo isso a gente começa a olhar e começa a entender como é que é nosso estilo. Então, a partir dessas imagens, das coisas que vocês gostam, a gente vai começar a destrinchar quais são as estratégias para poder compor os ambientes. Então, dá uma olhada nessas imagens que vocês escolheram e vejam, né, o que é aquilo que te toca nas imagens. São os materiais, são as cores, as texturas, os móveis, os objetos, a iluminação. O que te chama a atenção naquilo ali? Aí, a partir disso, né, entendendo o que chamou a atenção de vocês, vocês vão fazer o que vai ser a entrega. Então, até agora vocês só estão estudando. Agora vocês vão fazer o que é o exercício mesmo. O que vai ser o exercício? Nós vamos fazer um mood board mostrando visualmente essas coisas, né? Então, aqui é um mood board conceitual de materiais, cores, texturas, estilos de peças, adornos que compõem o estilo de algumas imagens. Então, se eu olhar para isso aqui, é uma composição do estilo. Não é o meu, mas é o de alguém. Então, é isso aqui que eu quero que vocês façam. Vocês começam pegando as imagens que inspiram, traduzam elas e vejam o que nessas imagens vocês gostam, o que chama atenção, e aí vocês vão compor esses quadros, esses mood boards, tá certo? Para vocês poderem compor o exercício, né? Que é colar as imagens. Aqui foi feito no Canvas, tá vendo? Então, texturas diferentes, cores, é tudo cinza, meio cinza, terracota, rosas mais claros, sabe, elementos de aço, horizontais. Então, isso daqui é um mood board que eu fiz a partir das coisas que eu fui vendo e que eu fui gostando, né? O que compõe o meu estilo, né? Então, eu quero que vocês desenvolvam isso para a gente poder, para amanhã eu dar um feedback para ver como é que é o estilo de vocês, para a gente desenvolver um projeto baseado no estilo de vocês. Então, antes da gente fazer um projeto, a gente tem que descobrir o que é o estilo. Então, essa aula toda hoje foi para a gente ver as estratégias compositivas que compõem esse olhar do designer, né? Então, aqui estão alguns exemplos de mood board, né? Então, eu uso muito o Canvas para fazer isso, que é aquele app, eu acho que vocês conhecem, né? O Canvas, mas vocês podem usar qualquer tipo de app para poder fazer isso, fazer a imagem e mandar. Então, aqui é um outro mood board de conceito, né? Em que vocês vão vendo as cores mais neutras, vocês vão vendo utilizar, né? O gosto do estilo dessa pessoa tem mais a ver com cores neutras, né? Tem mais a ver com texturas mais suaves, né? Então, é o gosto pessoal. Então, o estilo de vocês vai estar expresso nesse mood board. Tá certo? Então, o que é o resultado final que vocês vão colocar lá no Google Drive, né? No formulário do exercício? Vocês vão colocar,
vocês vão produzir esse moodboard conceitual que vai refletir o estilo de vocês, né? A partir das análises dessas inspirações, e com isso tudo que vocês aprenderam aqui hoje, vocês vão selecionar o que compõe o gosto de vocês, o que compõe o estilo, e montar esse painel com essas imagens que traduzem, né, visualmente qual que é o estilo de vocês no design de interiores. Porque a partir dessas ferramentas, na aula de amanhã, né, do workshop, a gente vai começar a trabalhar como que a gente cria um ambiente a partir disso. Tá certo? Oi, querido. Olá. Obrigada pela aula. Acho que não sou só eu, mas todo mundo está falando aqui no chat que foi sensacional, e foi mesmo assim. Nossa, aprendi bastante com você, agradeço muito. Já já eu vou compartilhar com você as dúvidas do chat. Se você quiser tomar uma água, dar uma respirada, eu vou falar um pouquinho com ele. Eu vou desligar aqui para tomar uma aguinha. Tá bom, e daqui a pouco eu já te chamo para a gente pôr as dúvidas do chat. Oi, pessoal, de volta aqui. Acho que foi muito incrível a aula de hoje. Então, eu vou falar mais um pouquinho para vocês do curso. Vocês já devem ter clicado, já devem ter visto, mas vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês. Então, vamos lá. Se você tem vontade de trabalhar com decoração de interiores, já desenvolve projeto arquitetônico de design, esse curso é para você, é desenvolvido pela Mirelle. Dá uma olhada no que o curso oferece para vocês. Olha só. No curso, vocês vão aprender a desenvolver um conceito personalizado de ambiente, bem o que o César estava falando aqui, que agrade tanto pela beleza quanto pela funcionalidade. Vocês vão conhecer novas possibilidades de organização espacial e desenvolver estratégias de iluminação para criar efeitos cênicos. Vocês também vão entender noções básicas de cores, um pouco que o César passou aqui, primárias, secundárias, terciárias, e sobre o círculo cromático, aprendendo a utilizar os sistemas de definição de cores, que é a RAW, NCS, Pantone. Vocês ainda vão dominar, nesse curso, as principais ferramentas usadas na decoração de interiores, então o SketchUp, V-Ray e o Photoshop, além de entrar em contato com as principais referências nacionais e internacionais da arte, do design e da curadoria. E, por fim, aprender uma comunicação eficiente e fluida para cativar seu cliente e apresentar as ideias de acordo com o que ele deseja. Como que é composto esse curso? Vamos lá, para quem tem dúvida. O curso é composto por 12 módulos e mais de 25 horas de conteúdo em videoaulas, executados com alto padrão de qualidade. Como que você vai assistir esse curso? Isso é importante. Você pode assistir do seu computador, do seu celular, do seu tablet, quando e onde quiser. E você pode rever o material por um período de 2 anos. Você ainda vai receber, o que é muito incrível, feedbacks individualizados dos tutores para aprimorar seu desempenho em cada atividade. E você encerra... Opa, eu estava no slide errado. Aqui. Trocar conhecimento com o seu tutor. E, por fim, vocês vão produzir um projeto autoral para enriquecer o seu portfólio. Então, você já sai com um projeto para o seu portfólio, o que é muito bom para quem tem dúvidas, enfim. E aí tem mais, gente. Quem se matricular nesse curso ganha um bônus muito especial, são 2 presentes. O primeiro presente vocês vão ganhar, para quem se matricular nesse curso, mais cursos. Então, o nosso curso de SketchUp V-Ray grátis, que é uma oportunidade para aprender a usar essas ferramentas da arquitetura e do design de interiores em seus projetos. E o nosso segundo presente especial é 1 mês de curso gratuito de inglês na IF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, para quem não clicou ainda no botãozinho vermelho, clica lá. É hoje com 60% de desconto e mais 2 presentes especiais. Importante, para quem está com medo de clicar, vocês podem clicar tranquilo, que isso não escreve vocês automaticamente no curso, ele apenas vai garantir o desconto e também vai colocar vocês em contato com a nossa equipe para poder tirar dúvidas sobre o curso, sobre a profissão. Vocês vão acessar o site, vão ver tudo de uma maneira mais objetiva para tomar a sua decisão. Vamos lá, eu vou chamar de volta aqui o César, não sei se ele já está de volta. Aproveitando, estão perguntando qual a diferença desse curso para o curso de design. Eles abordam questões diferentes. O do design de interiores vai falar mais sobre projetos, eles têm questões, eles têm propostas diferentes, essa é a diferença. Esse curso não é apenas para quem atua na área, qualquer um pode fazer esse curso, tá? É para iniciantes, para qualquer pessoa.
E a última questão antes do César abrir de verdade é a questão da bolsa integral que será sorteada, sim, é no último dia. Amanhã eu passo o formulário para vocês preencherem. Vocês vão responder uma perguntinha e a gente seleciona essa pergunta. Eu vou explicar isso mais uma vez no final. Mas vamos lá para as perguntas, César, que tem bastante no chat. Prepare-se. Vamos lá. Começando aqui, eu vou publicar aqui para você com... Eu não sei se eu vou pronunciar certo, acho que é Clériston Augusto Barbosa Tavares. Quais foram as suas referências e inspirações que você usou para encontrar o seu estilo? Foi olhando ao redor mesmo. Eu sou muito apaixonado por cor nos ambientes. Eu acho que faz toda a diferença isso. E aí eu comecei a procurar trabalhos e designers e outros arquitetos que usavam a cor para poder comunicar. Aí eu conheci um arquiteto que eu sou apaixonado, que é o Luiz Barragán, e aí foi o trabalho dele, e a partir do trabalho dele eu comecei a falar que eu queria fazer alguma coisa parecida com aquilo. Então foi assim que eu descobri meu estilo, mas o mais importante do nosso estilo é a gente ter essa linguagem de assinatura, mas entender o que é o desejo do cliente também. Então, à medida que você vai descobrindo, se você for virar um designer, se você já for um designer e for fazer o curso, você vai entender que o nosso estilo ele tem que conversar também com o desejo do cliente. Então, eu sempre falo que meu estilo é o estilo que a pessoa deseja com o meu toque. Perfeito, perfeito. Aí tem mais uma aqui, vamos lá. Luiz Felipe, César, a Ventina surgiu por estilo ou por função? Gente, a Ventina é uma marca minha que eu desenvolvo produto infantil. Eu desenvolvo banquinhos de colorir, luminárias, várias coisas. E ela surgiu porque eu queria fazer coisas com mais humor. Eu queria colocar um pouco das coisas que eu gosto no design, que são coisas mais bem-humoradas. Eu estudei muito design italiano dos anos 60, que são umas poltronas em forma de boca, umas coisas em forma de cacto, e era muito difícil eu ter um cliente que queria usar. Então, o meu escape para conseguir criar essas coisas com mais bom humor foi criar a Ventina, onde eu consigo fazer, porque para criança essas coisas colam mais, né? Essas coisas colam muito, mais... as crianças amam, a gente deveria gostar também. Arrasou. Aí acho que é uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando, da Carla. Como tirar a frieza do contemporâneo que é repleto de cinza? Eu acho que é textura, eu acho que é você usar o bom humor, eu acho que é você ter uns quadros legais, você ter umas texturas. Então, por exemplo, é cinza, mas você coloca uma textura, coloca uma almofada mais gostosa, coloca alguma coisa que você tem um toque mais gostoso, traz madeira. Então você vai criando algumas coisinhas ali que vão quebrando um pouco dessa frieza. Tem uma aqui agora, vamos lá, da Brenda Caroline. É possível combinar essas duas personalidades completamente diferentes? Foi um momento que você estava mostrando duas personalidades completamente diferentes. Ah, sim. Então, tem que ser. Tem que ser. Porque na vida profissional nossa, muitas vezes o trabalho é esse. Você tem um cliente, um casal, e um gosta muito de uma coisa e o outro gosta muito de outra completamente diferente. Então você vai dosando. Um gosta mais de coisa com menos cor, outro gosta de coisa mais colorida. Então, em vez de você fazer um ambiente todo colorido, coloca o colorido numa coisa que vai estar muito próxima da outra pessoa, que vai ser uma coisa que tem muito a ver com ela. Então, você vai dosando e criando os cantinhos de cada um no projeto. Perfeito. Da Pamela aqui. Ao desenvolver um projeto de decoração, tenho que seguir o mesmo estilo para todos os ambientes da casa? Não tem não. E é muito... Cada ambiente você pode usar um estilo diferente. O importante é você ter uma unidade, né? Não parecer que você está num shopping onde cada loja é de um jeito, né? Você tem que criar uma ferramenta que conecte tudo. Então você pode usar vários estilos e você cria uma coisa que vai unir tudo. Perfeito. Do Giovanni, a decoração afetiva pode se enquadrar em algum estilo de decoração? Pode sim, eu acho que qualquer estilo pode ser considerado de alguma forma decoração afetiva. Eu acho que a decoração afetiva tem mais a ver com as coisas que a gente gosta e que a gente quer colocar no ambiente ou que o cliente deseja colocar no ambiente do que um estilo em si. Então eu acho que tem
qualquer estilo ele pode ser enquadrado dentro da decoração afetiva. Da Carla Estevanato. Um ambiente com mais cores tem a tendência de ficar mais datado? Fica cansativo mais rápido? Essa é uma dúvida que eu tenho também. Eu coloco muita cor nas coisas que eu faço, então eu acho que não. Mas o que eu sempre falo com os clientes é que é o seguinte, a tinta é a coisa mais econômica que você vai ter numa obra. Qualquer coisa é mais barata do que é mais cara que uma lata de tinta. Então, não tenha medo de colocar uma parede colorida, porque se você não gostar, é muito rápido, muito barato, muito prático você trocar a cor. Então, eu gosto muito de colocar nesses elementos que são mais... Agora, se a pessoa realmente ela quer uma coisa que seja muito atemporal, aí coloca a cor nos detalhes, funciona muito melhor. Perfeito. Teve uma hora que você estava mostrando uma sequência de cores, aí ela pergunta, a sequência de cores na paleta segue algum critério? Segue sim, segue o critério de teoria nas cores e você vai aprender fazendo o curso de design aqui da EBAC. Maravilhoso! Evany, a hierarquia vai ser sempre uma cor neutra e outra colorida contrastando, ou dá para fazer com duas cores coloridas sem a base neutra? Dá para fazer com duas cores coloridas sem a base neutra. O importante é que uma cor chame muito mais atenção que a outra. Então você vai colocar, por exemplo, se você for fazer um azul e um vermelho, você vai usar um azul bem clarinho e um vermelho bem intenso. Ou um azul muito intenso e um vermelho muito clarinho. Tá, peraí, só um minuto. Aqui. Teve uma hora também que você estava falando da conexão. Foi bem nessa hora, são 3 perguntas em seguida, então vou pôr as 3. Que era uma conexão, aí ela perguntou, o Danilo perguntou, essa conexão... que era da unidade. Isso mesmo. A unidade. Não, então, naquele projeto, especificamente, a cor dava a unidade. Mas pode ser qualquer coisa. Agora, o jeito mais fácil é a cor. Porque ela é muito perceptível ao olhar. Mas você pode criar unidade por textura, você pode usar por material, por exemplo, você usar a madeira. Então, todos os seus ambientes vai ter a madeira, né? Fazendo a conexão de tudo. E aí, dessa mesma parte da base, né? Você usa sempre na base branca ou pode usar uma base preta? Aí vai depender das cores. Se você for usar muitas cores, o ideal é que você use uma base branca. Se você quer realçar uma cor específica, a base preta realça melhor uma cor específica. Perfeito. Tem mais algumas aqui. Eu tô deixando as do exercício por último, tá? Beleza. Inês, teria livros e afins para indicar sobre esses princípios compositivos? Tenho sim, Inês, tenho sim. Você pode procurar livros sobre Gestalt e sobre psicologia e percepção da forma. Eu gosto muito de um que chama Gestalt do Objeto. Maravilhoso esse livro. É. Nossa, legal. Ótima dica. Aí tem um aqui, ó. César, o princípio vertical da Suelen. O princípio vertical dá mais a sensação de amplitude que o horizontal ou depende do ambiente? Olha, geralmente a gente usa o princípio vertical quando o ambiente ele é muito amplo e horizontal. E a gente usa o princípio horizontal quando a gente quer alongar o ambiente que é mais compacto. Então, a ideia de todos dois é você dar mais amplitude. Só que cada um você vai usar dentro de um contexto diferente. Perfeito. Vinícius, César, na atuação prática como design de interiores, você realiza a compra dos itens decorativos para o cliente ou faz a consultoria e indicação dos itens? Geralmente, a gente faz a consultoria, indicação e aquisição pelo cliente. Alguns projetos, eu vou com o cliente na loja, escolho tudo, ele compra, faço o que a gente chama de produção, né, que é o styling, colocar as coisas no lugar, e tem projeto que não, tem projeto que eu só mando para ele, olha, esses objetos vão ficar legal, e ele faz. Hoje, os clientes são muito mais participativos, então é muito raro você ter alguém que só vai falar para você, vai lá e compra. Né, vai lá e escolhe que eu vou comprar. Porque as pessoas têm objetos afetivos, tem coisas que elas querem ter, tem coisas que elas sempre sonharam em comprar e que elas querem que você encaixe no projeto. Então, é sempre uma troca. Arrasou. A Liz pergunta, como ter ideia das proporções dos objetos em relação às dimensões do ambiente? Liz, a melhor ferramenta que a gente tem para isso é o desenho.
o desenho, a representação do projeto. Então, a gente tem algumas ferramentas visuais que a gente pode usar, que é a proporção visual mesmo, né? Ver o tamanho do sofá, medir o tamanho do sofá, medir o tamanho do ambiente, fazer essa comparação, mas o ideal para a gente ter essa ideia da proporção é a gente desenvolver realmente o projeto. E aí você vai aprender isso super bem se você fizer o curso de design aqui da EBAC. Vinícius Henrique Teixeira. César, como você iniciou a carreira? Em um escritório de design ou em projetos particulares com o portfólio desenvolvido? Vinícius, minha carreira no design, eu não trabalhava com projetos de design no começo, eu trabalhava com projetos de arquitetura pública, então eu trabalhava com escola, eu trabalhava numa prefeitura. Aí, minha transição para o design foi através de um escritório. Eu fui trabalhar como... Eu fui ser assistente dela, e aí depois de um tempo trabalhando com ela, começaram a surgir alguns clientes me procurando, sabendo que eu estava fazendo aquilo, e aí desses clientes eu comecei a estruturar o escritório, até que eu saí desse escritório da Cláudia e fui tocar o meu escritório sozinho. Uma experiência super rica, inclusive, né, que deve ter te dado uma super base aí para seguir sozinho. Eu sempre acho que assim, o melhor caminho para você começar hoje, que a gente tem muito profissional no mercado, a gente tem um monte de escritório, é você começar com alguém para você ir aprendendo, para você ter a chance de você cometer erros novos no seu escritório. Você não cometer os erros que as pessoas já cometeram. Perfeito. Tem mais... eu tô fechando as perguntas, gente, porque senão a gente vai passar muito do tempo. Quem tiver perguntas, agora eu vou pedir para anotar, e aí amanhã a gente retoma. Eu vou fazer essas últimas 4 que tem no chat. Fabiana, como criar um ambiente clean utilizando um grande sofá magenta? Ué, Fabiana, eu acho que assim, você vai suavizar o sofá magenta com outras coisas. Então, escolhe um tapete que seja mais neutro, coloca umas almofadas que sejam mais neutras, vai fazer móveis, marcenaria que seja de uma madeira clarinha. Então, tudo o restante você vai fazer para poder suavizar. Ou então, você vai fazer um cinza super escuro. Que aí o cinza super escuro também vai dar uma suavizada nesse magenta. Perfeito. Karina, você sempre parte de uma personalização? Você não produz independentemente, alguém se interessa? Só as peças infantis? Karina, as peças infantis sim, porque elas são comercializadas. Agora, projetos de interiores, geralmente você precisa de um cliente. A não ser que você esteja fazendo para uma mostra de decoração, ou que seja um apartamento decorado para a construtora, que aí você trabalha com um cliente muito genérico. Mas aí, ainda assim, é uma coisa que você imagina coisas que as pessoas vão tá mais interessadas ou não. Mas a ideia do design de interiores é ser o mais personalizado possível. Legal. Rita, você acha que os estúdios, antigos kitnets, nessa nova realidade, são inspiradores para decorar? Eu acho que eles são um desafio. Eu acho que é uma coisa que o mercado tem trazido muito pra gente. São esses apartamentos com área muito diminuta e você tem que resolver muitas coisas ali dentro com pouco espaço. São muito desafiadores, eu acho que é muito legal, mas eu acho que também, com a pandemia, a gente viu que talvez a gente não se dê bem com áreas tão pequenas. Então eu acho que talvez eles... Então eu acho que a tendência é que eles aumentem de área nos próximos lançamentos, assim. Então a gente vai trabalhar com estúdios um pouco maiores, porque morar em 15, 12, 17 metros quadrados é muito complicado, ainda mais numa situação que você não sai de casa. Sim, total, arrasou na resposta. Jéssica, a decoração de interiores vem se renovando de forma muito rápida. Tenho a impressão que em um curto espaço de tempo. Como escolher um estilo sem que ele esteja ultrapassado depois de um certo período? Sempre vai estar, Jéssica. A ideia do estilo histórico é que o tempo passou, mas o mais importante que isso é que você faça uma coisa que faça sentido para você. Por isso que a ideia do estilo, ela é uma coisa que tem a ver com a sua identidade. Porque não é porque é uma coisa que ficou no passado que não tem a ver com você. E não é porque é uma coisa que mudou muito rapidamente que você também tenha mudado seu gosto assim tão rapidamente. Então o estilo também ele é construído. E a casa, ela muda com o tempo.
né? A gente projeta agora, dali a pouco tem filho, dali a pouco separa, dali a pouco tem um cachorro, dali a pouco já não gosta mais disso, gosta daquilo, né? Tudo mudando o tempo todo. A tecnologia muda, né? Eu comecei a trabalhar, a gente não tinha TV super fina. Hoje as TVs elas são super finas, né? Então, assim, vai mudando. A gente tinha muito home theater. Hoje em dia, ninguém tá mais aí para essa coisa de ter esses mega equipamentos de home theater em casa. Então, vai mudando muito as coisas. Perfeito. Agora eu vou colocar rapidinho as perguntas do exercício 1, porque eu acho que é importante a gente esclarecer. Como você disse que é a segunda o moodboard, então acho que é bom você esclarecer. A tarefa é para criar um moodboard ou só coletar imagens de ambiente? A tarefa é você coletar as imagens para criar o moodboard. Então eu fui dando passo a passo como é que vocês vão fazer para criar um moodboard. Perfeito. Só um parênteses. Maria Eduarda é super novinha, ela tem 12 anos, quer seguir na carreira de arquitetura, ela colocou no chat. Nossa, não, tô doido para ver seu trabalho, Maria Eduarda. Fiquei chocada quando ela colocou. 12 ou 15, alguma coisa assim. Tem duas bem novinhas aqui assistindo você. Aí tem uma pergunta da Ingrid. Eu faço um texto em cada imagem? Não precisa não, Ingrid. Eu quero só o moodboard. Eu só fui dando passo a passo de como você vai analisar as imagens para você fazer um moodboard. Perfeito. Aí são quantas imagens? Quantas você quiser. Eu sugeri de 5 a 10, porque eu acho que é um número ali para você tirar elementos. Mas o moodboard é só um, tá? Tá. Acho que era isso, a gente esclareceu tudo. Só para a gente finalizar aqui, eu vou retomar. Então, pessoal, primeiro eu queria dizer que, para vocês viram que a instrução tá bem objetiva, mas no formulário que está fixado aqui no chat está mais objetivo ainda, né, César? Que a gente passou as instruções lá. Então, eu vou pedir para vocês tentarem enviar até amanhã, às 4 horas, para dar tempo do César corrigir, senão a gente vai não vai conseguir corrigir tudo. E importante, a gente vai tentar corrigir a maior parte, mas se vier muitos exercícios, o César vai selecionar alguns, né, César, que são mais exemplificadores para a gente mostrar. Ela está dizendo que no formulário, na parte 1, diz só sobre as imagens e não mude. Deixa eu abrir aqui o formulário e confirmar. Dá uma confirmada para mim, César, por favor, enquanto eu vou passando aqui. Vamos lá, gente. Amanhã, como eu já tinha dito para vocês, no segundo dia a gente vai acompanhar os resultados práticos desse primeiro exercício. A gente vai ver como construir um projeto de interiores com o seu estilo, acompanhar dicas de composições, estilos, materiais e receber orientações para o segundo desafio. Não confundam com esse segundo. Esse segundo o César vai falar amanhã, e aí vocês vão ter o prazo até quinta, e é nesse segundo que vocês preenchem para ganhar o certificado e para concorrer à bolsa. Então, eu explico melhor amanhã. O formulário está fixado aqui no chat, eu já mando de novo para vocês. Por fim, no dia 3, a gente vai acompanhar o resultado desse segundo exercício e tirar todas as dúvidas aqui com o professor. Deixa eu só preencher aqui, para eu confirmar aqui. Eles colocaram aqui no chat. O formulário tem o seguinte texto. Selecione algumas entre 5 e 10 imagens e observe atentamente, procurando entender o que te atrai nessas imagens. Identifique aquilo que te toque. Mas acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí, produzir. Só que para vocês não subir, acho que cria o moodboard para não ficar subindo um monte de imagens, né? Aí você sobe um arquivo só. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, esse primeiro formulário não tem a ver com certificado nem com bolsa. É só o exercício que o César está passando. Por onde eu envio? Atenção, o link tá fixado no chat. Vamos lá. Por fim, vamos lá. Por fim, queria agradecer muito ao César. Muito obrigada por hoje. Assim, o chat está enlouquecido e eu também. Foi muito legal essa aula, foi muito bom, muito esclarecedor, muito objetivo. Todo mundo gostou, e amanhã tem mais. Muito didático, foi muito incrível. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Até amanhã. Importante, gente, eu coloquei também o link do YouTube. Assim que terminar essa aula, eu vou subir a aula lá, então vocês vão poder ter acesso. E aí, por último momento de vocês garantirem o desconto clicando, e mais 2 presentes especiais aqui. E vou deixar aqui os contatos da nossa equipe, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, tirar dúvidas,
ou qualquer coisa do tipo. Agradeço muito quem ficou até essa hora com a gente. Obrigada, César, mais uma vez, e até amanhã. Amanhã estamos de volta aqui, no mesmo horário. Tchau, querido!